não desanimando. Meus irmãos, já avisei no começo do culto que a ausência do nosso pastor, pastor Vicente Paula Leite, é por causa que a irmã Janira não estava bem, por isso que ele não está aqui nesta noite, mas nós já oramos e temos certeza que Deus está com as tuas mãos estendidas. Nesse momento, quero convidar aqui o pastor Ângelo César, que vai estar transmitindo a palavra de Deus para a igreja. Amém? Meus amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Queria convidá-los para nós lermos um texto da palavra do Senhor nosso Deus, que está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1. Enquanto os irmãos estão procurando o texto da palavra do Senhor, eu quero publicamente louvá-lo e agradecê-lo pela sua infinita graça, bondade e misericórdia de conceder-nos uma grata satisfação de podermos estar aqui pela primeira vez na cidade de Botucatu e poder congregar juntamente com os irmãos nessa noite de hoje, na Assembleia de Deus Ministério Ipiranga, que por sinal tem sido um grande cunho de ajuda e de amparo ao nosso ministério, desde uma oportunidade que tivemos com o pastor José Leante ali em Carapicuíba, e de lá para cá, no ano que passou e até uns 2 anos que passaram-se, tivemos o privilégio de conhecer alguns companheiros que servem a Deus como pastor, como o pastor Ladeia, o próprio pastor presidente Alcides Fávaro, que tivemos algumas vezes com ele, pastor Evair, que é um amigo particular, e tantos outros homens de Deus. E nós aprendemos a amar e respeitar este ministério, e hoje temos o privilégio de estar aqui, mas mesmo na ausência, transmita nosso abraço ao pastor, que é o pastor setorial, pastor Vicente Paula Leite, que é o pastor setorial deste grande setor de trabalho. Aos senhores obreiros, pastores, nosso respeito e carinho a cada um dos senhores, ao Guilherme, que é um amigo que Deus nos presenteou, esse grande homem de Deus, que é uma bênção, coração de menino, e também ao pastor Douglas, que temos uma estima e um respeito por ele. Meus amados irmãos, quem achou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, por favor, digam glória a Deus. Diz assim a Bíblia: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu vou ler novamente. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Ainda com a sua Bíblia em aberta, por gentileza, localize Gênesis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 13. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 13. Quem encontrou, por favor, diga: encontrei. Diz assim: então disse Deus a Noé: é o fim de toda a carne vindo perante a minha face, porque a terra está cheia da violência de todos os homens. E eis que desfarei com a terra, fazes para ti uma arca de madeira de cipreste ou gofer. Farás o compartimento na arca e calafetará ou betumará por dentro e por fora com betume. Desta mesma maneira farás de 300 côvados o seu comprimento, e 50 côvados será a sua largura, e a sua altura será de 30 côvados. Farás na arca uma só janela, ela será de 1 côvado, na parte de cima da arca, e a sua lateral colocarás a porta. Farás também
um andar primeiro, o segundo e o terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo em que há na terra morrerá. Deus falando a Noé: mas contigo, ó Noé, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Diga amém. Tome seu assento por bondade. Queridos e amados irmãos, eu quero louvar ao Senhor e continuá-lo agradecendo por estas duas referências bíblicas que ora nós acabamos de proferir. A primeira versejada, e por que não dizer profetizada pelo apóstolo Paulo, concernente a um conselho de uma das suas 13 epístolas que direcionou à igreja que estava em Corinto. Porém, a segunda expressão bíblica está nos mostrando sobre um tratado de Deus com o patriarca Noé, referente a uma aliança que Deus prometeu por livramento através da sua família e do projeto que Deus, o Senhor, havia arquitetado. Olhando nós para essas duas referências bíblicas, parece-nos que não há nenhuma conexão de uma para com a outra, mas dentro de uma linguagem espiritual nós vamos entender que há um projeto divino mediante esses dois textos bíblicos. Partindo de um princípio, eu quero começar falando sobre a vida deste arauto de Deus, por nome do apóstolo Paulo. Eu atrevo-me a dizer que eu desconheço, depois de Jesus Cristo na Bíblia, alguém com tanta intrepidez, com tanta envergadura, com tanta visão do reino de Deus, como teve este homem por nome do apóstolo Paulo. Até mesmo porque este homem de Deus é responsável, pelo menos pelas 4 doutrinas que hoje fundamentam a igreja de Cristo na terra. Quando eu estou falando sobre estas 4 doutrinas, a primeira doutrina em que Paulo ele edifica, ou que ele dá cunho, é uma doutrina conhecida como a doutrina da cristologia. Essa doutrina que vem reportando toda a glória do Antigo Testamento, que repousava sobre Moisés, e descaracterizando tudo aquilo em que Moisés empunhou-se na lei para mostrar a graça de Cristo. Ora, no período veterotestamentário, para se servir a Deus era necessário obedecer os 10 mandamentos e mais 613 preceitos da lei, totalizando 623 mandamentos. Desses 10 mandamentos, mais tarde veio se originar o próprio Talmud, que depois desse Talmud criado, então veio nascer os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, aonde se fundamentou a própria nação americana e países europeus. Daí então se nasceu as leis baseadas na Bíblia. Então era impossível alguém já obedecer de fato os 10 mandamentos, quanto mais 613. Aí Paulo, ele vem mostrando que Cristo, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Ele tira toda a glória que repousava sobre Moisés e passa ela sobre a pessoa de Jesus Cristo, ao ponto da Bíblia dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, ao saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porém, a segunda doutrina em que Paulo fundamenta é uma doutrina com o cunho sobre a missiologia, que Paulo, ele faz a sua primeira, segunda e terceira viagem missionária. Então ele mostra, ele relata qual é a importância da igreja na terra e nos faz entender que a igreja, ela não é uma organização social. A igreja é um organismo vivo que tem a tarefa primordial de tomar as almas que estão indo para a mão do diabo e mostrá-las o caminho do céu. Quem acredita que essa é a verdadeira tarefa da igreja? Agora entendam, senhores, que após Paulo ter fundamentado
arrebatado. Esta segunda doutrina, então Paulo dá ênfase numa terceira doutrina, que para mim é uma das mais importantes, que é a doutrina da escatologia, que não é novidade para ninguém, verbo das últimas coisas. Paulo baseia-se em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, quando ele diz que ao soar a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para o grande encontro com o Senhor nos ares. Quando Paulo está falando sobre essa doutrina, ele está nos mostrando que a primeira tarefa da igreja é ganhar as almas, segunda, preparar-se para o arrebatamento. E deixa eu lhes dizer uma grande verdade, embora ainda bastante jovem, com 34 anos apenas, e crente já há 15 anos, mas lendo alguma coisa, eu venho me preocupar com a geração de oradores e pregadores, ou eu posso dizer de alguns papagaios de púlpito que esqueceram o beabá do evangelho. Os senhores bem sabem que são mais antigos de casa do que eu, que a mensagem da década de 70, 80 até 90, na virada do ano 2000, não existia outra pregação na boca dos nossos pregadores, senão a justificação pela fé, a ira de Deus contra o pecado, o perdão através do sangue. A mensagem principal ainda era a crucificação, a morte de Jesus na cruz, o trono branco. Falavam-se sobre céu, sobre inferno, falavam-se sobre o grande conflito do dia do juízo final, falava-se muito sobre arrebatamento, mas parece, meus senhores, que havia uma expectativa para que Jesus voltasse na virada do ano 2000, e muitos até dataram e deram datas para que isso acontecesse, mas foram frustrados, porque Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. Em meio a essa disfunção teológica, o diabo teve a petulância de introduzir uma doutrina satânica, miserável, no meio do seio da igreja, principalmente no Brasil. Que doutrina é essa? É a doutrina da confissão positiva. Que doutrina é essa? É onde apresentam Cristo como empregado do ser humano, um Cristo que tem que fazer a hora que a gente quer, no momento que a gente quer, no dia que a gente quer, e a mensagem principal foi esquecida, foi deixada de lado. Percebeu que ninguém mais prega sobre céu, sobre arrebatamento, sobre a ira de Deus contra o pecado? Sabe por quê? É que esse tipo de mensagem não dá ibope, esse tipo de mensagem não vende DVD, esse tipo de mensagem não garante agenda, mas é o tipo de mensagem que o crente vai para casa, coloca a cabeça no travesseiro e diz: eu tenho que acertar minha vida, porque Jesus está voltando. Entendam, senhores, que Paulo tem essa preocupação de mostrar com rapidez a volta de Jesus Cristo, e ao contrário de que muitos pregam e ensinam, e eles estão equivocados. Eu aprendi que erro teológico não se perdoa, se corrige. E tem muitos cantando, pregando e dizendo que quando soar a última trombeta, a igreja vai ouvir a trombeta tocar, e nós vamos subir aos céus e estaremos junto com Jesus. Primeiro, que a igreja, ela não vai ouvir trombeta. Por quê? Porque a Bíblia diz, o texto, que ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, ponto e vírgula, depois nós seremos arrebatados. Por que depois? Porque a trombeta é para despertar quem está morto. A igreja que está viva, quando Jesus rasgar o céu, a igreja sobe. Como que o senhor prova, pastor? Paulo, ele comparou a igreja com miríades de coisas, entre elas como ovelha, como cordeiro, como lavoura. Mas quando se trata do arrebatamento, a igreja é comparada com uma semente.
E Paulo disse que a semente, ela só dá vida depois que ela morre. Quando nós olhamos para um cemitério, nós vimos restos mortais, nós vimos pudrificação, ossada, carne podre, que não presta. Porém, quando Deus olha para o cemitério, o original de cemitério quer dizer campo de semente. Quando Deus olha, ele vê uma lavoura cheia de sementinha, porque lá tem corpo de santo depositado, ainda que a carne se deteriorou, que não haja mais nada de osso, mas no meio daquela terra tem uma célula tronco chamado vida, e quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão e encontrarão com Jesus. Você tem Eita, meu Deus. A terceira doutrina que Paulo fundamenta é essa doutrina, a doutrina da volta de Jesus. Porém, Paulo, ele encerra esta doutrina falando a quarta, que é a doutrina do Paracleto. Que doutrina é esta? É de ele inserir, mostrar, impregnar dentro do coração da igreja a doutrina do Espírito Santo. Ele vem relatando sobre as manifestações do Espírito de Deus sobre a vida e a ação do povo de Deus, desde o período do Antigo Testamento. Dentre todos os lugares que o Espírito de Deus habitou, houve 4 lugares de destaque. Primeiro, ele habita sobre a face das águas. Segundo, ele habita sobre o tabernáculo erigido por Moisés e arquitetado por Deus. Terceiro lugar, ele habita sobre o templo de Salomão. Quarto lugar, sobre reis, profetas e sacerdotes. Só que tanto a primeira, segunda e a terceira manifestação do Espírito, a quarta manifestação do Espírito, ele vem esporadicamente. Ele cumpre o querer de Deus e torna para o Pai. Aí o que acontece? O próprio Deus diz: o meu Espírito não contenderá mais com o homem, eu não habitarei mais em templo feito por mãos humanas. Isto nos dá a entender que o Espírito de Deus ficou sem lugar para morar. Se não fosse o Espírito próprio de Deus inspirar a Paulo, até hoje nós estaríamos procurando aonde habitaria o Espírito Santo. Aí Paulo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: não sabeis que vós sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus, ele habita dentro de vós. Sabe o que Paulo está dizendo, senhores? Que o Espírito deixou a paz das águas, deixou a glória do tabernáculo, a riqueza do templo, deixou reis, profetas e sacerdotes para habitar dentro de mim e dentro de você. É por isso que ele disse que nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Levante a sua mão ao céu. A maior riqueza que o crente pode ter na sua vida não é o seu bom carro, não é a sua boa casa, não é o seu salário, não é a sua fazenda, não é o seu dinheiro, a sua conta. A maior riqueza que o crente tem na vida ainda continua sendo a presença do Espírito de Deus na sua vida. Agora, perca tudo na sua vida, irmão, só não perca a presença do Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer, eu lecionei durante 4 anos na nossa escola teológica. Eu dizia para os alunos que eu prefiro ouvir um analfabeto de pai e mãe, cheio do Espírito Santo, do que alguém metido a conhecer muita coisa e que não carrega mais nada de Deus na vida. Deixa eu lhe dizer uma verdade para os senhores. A igreja não quer saber que carro que eu ando, se a minha conta está no vermelho, está no preto, está no amarelo. Não quer saber onde eu moro. A igreja não quer saber qual é a posição que eu exerço, se tem algum diploma na minha parede. Sabe o que a igreja quer? Depois de um dia cansado de trabalho, sentar numa poltrona dessa daí e sentir o cabelo do braço arrepiar,
a alma ser transpassada pela presença de Deus, sentir a glória de Deus, e isto só quem produz é o Espírito de Deus sobre a nossa vida. Quem pode levantar a sua mão ao céu e glorificar? Por isso que eu ainda dou valor naquilo que é simples, e está chegando um tempo, e os senhores verão, isso é uma profecia para a nação brasileira, aonde Deus, o Senhor, Ele vai começar a varrer muitos púlpitos e altares dos nossos templos de Assembleia de Deus no Brasil. Por quê? Porque tem muita gente só na prática, só no nome, só na etiqueta, canta e o povo não sente nada, prega e o povo não sente nada. Mas Deus está levantando uma geração que não tem nome, que não tem etiqueta, mas que carrega a presença do Espírito de Deus. Aleluia! Eu prefiro ouvir o hino 15 da harpa cristã, encharcado no azeite de Deus. Eu prefiro ouvir o ceguinho de Jericó, encharcado no azeite de Deus, porque quando abrires a boca, Jesus vai curar, vai batizar, vai renovar. Quem acredita nisso? Aleluia. Aleluia. Agora olhe para cá. Quando Paulo, ele consegue introduzir isto, essas 4 doutrinas, ele parte então para começar alguns ajustes na igreja em Corinto. E para quem não sabe, Corinto não era uma cidadela tosca, sem expressão. Era uma das maiores capitais da sua época, cidade portuária, onde os navios passavam para deixar os seus pedágios, riquíssima. E dentro dessa cidade nasceu uma igreja, em resultado a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Uns profetizarão, outros terão visões, outros terão sonhos, e até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu espírito naquele dia, diz o Senhor. Parte dessa profecia cumpriu em Ageu capítulo 2, versículo de número 9, que a glória da última casa seria maior que a glória da primeira. Só que então, a segunda parte dessa profecia precisava se cumprir. Jesus é morto, ressuscita, come, dorme, fica 40 dias com os discípulos. Quando ele está indo para o céu, ele reúne a sua comissão, a sua igreja, e diz: ficai em Jerusalém. Eram 500 irmãos. Até que do alto sejais revestidos de poder, dínamos, ficai aqui. Aí eles disseram: Senhor, quando que será? Jesus vai para o cenáculo. Ficaram trancados dentro do cenáculo durante alguns dias orando. E a Bíblia Sagrada diz que durante estes dias do Pentecoste, 380 irmãos daqueles desistiram. Mas teve 120, que eu acredito que era assembleano, que trancaram o pé e disseram: nós só vamos sair daqui a hora que nós formos encharcados pela presença do Espírito de Deus. Eles não estavam dentro daquele cenáculo simplesmente esperando o derramamento do Espírito. Eles estavam lá por 3 motivos. Primeiro, sim, aguardando o derramamento. Segundo, porque o cenáculo lhes oferecia segurança. Terceiro, eles estavam ali porque quem professasse a fé em Cristo Jesus naqueles dias era morto, apedrejado, degolado, arrastado por animais, devorado por feras. Então aquele lugar lhes oferecia segurança. Mas a Bíblia diz que estavam todos reunidos e veio do céu, aleluia, um som como que veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas e ouvidas línguas estranhas pousar sobre a cabeça de cada um deles. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, não teve imperador, não teve Nero, não teve Cláudio, dá glória a Deus, não teve fera, não teve animais, não teve espada, não teve demônio que segurasse a igreja dentro das 4 paredes. Eles saíram evangelizando, expulsando o demônio, curando os enfermos, tanto que Atos 17, eles dizem assim: estes que
transtornaram o mundo, eles chegaram também aqui. Você sabe o que é transtornar? É virar de ponta cabeça, é bagunçar, é estourar o coreto. Sabe o que Deus está dizendo? Aonde a igreja chega, o diabo tem que levantar acampamento e sair. Aqueles 120 crentes, nós estamos aqui por causa deles. Se cada igreja tivesse 120, é a prova que não tem um às vezes. Se não puder dar glória a Deus, diga ai, ai, ai. Agora olhe para cá. Uns foram para a Galácia, outros foram para Éfeso, outros foram para Tiatira. Mas um grupo, parece que os que foram mais cheios, Douglas, foram para lá em Corinto. E a igreja de Corinto era uma igreja poderosa nos dons, porém menina no conhecimento. Eram crentes que eles não brigavam na porta do culto para saber quem é que vestia Pierre Cardin, Christian Dior, ou se vestia cromo alemão. Eles não brigavam para saber quem ganhava mais, quem ganhava menos. Sabe qual era a briga dos crentes na porta do culto? O João chegava para o Pedro e dizia assim: Pedro, quantos glória a Deus você deu no culto? Ele disse: eu dei 80. Ele disse: perdeu feio para mim, viu? Porque Jesus me encheu tanto que eu dei logo, foi uns 140, glória a Deus. Aí a irmã chegava para outra: falou em língua, filha? Falei. Quanto tempo? Jesus mandou uma carga lá de uns 15 minutos, eu falei língua estranha, levantada. O que você... Eu não sei, só sei que eu falei. E você? Ele disse: não, Jesus me encheu tanto, que eu fiquei mais de 40 minutos falando em língua estranha. Eles queriam brigar para saber quem era mais cheio do Espírito Santo. Que as nossas brigas ministeriais, convencionais, que as nossas brigas não sejam por poder, por cadeira, vou falar, por poder, por cadeira, para saber quem tem mais, quem tem menos. Que a nossa briga seja para ser cheio da presença do Espírito de Deus. Era uma igreja menina. Se apertasse eles na palavra, eles não aguentavam, não ficavam. Aí Paulo começou a limpar a casa, ajeitar a casa, trabalhar, sabe, essas coisas que só Deus sabe fazer. Aí quando Paulo escreve: importa que os homens nos tenham como ministro e dispenseiro dos mistérios de Cristo. Por que Paulo escreveu isso? Porque a igreja em Corinto era uma igreja partidária. Por que partidária? Porque tinha partido. Defendia um lado, defendia o outro. Quer ver? Os crentes chegavam e diziam assim: ó, eu sou de Paulo. O outro dizia: eu sou de Apolo. Sabe aquele tipo de crente, irmão? Então assim: eu prefiro o pastor que prega gritando. O outro diz: não, eu prefiro o que ensina. O outro diz assim: não, eu prefiro o culto que rebenta, que os crentes andam com o pé no teto. O outro diz assim: não, eu prefiro o culto mais brando. Eu sou mais elitizado, mais equilibrado, mais... Entendeu? Eu quero a coisa mais devagar. Só que você tem que entender que Deus, ele tem um cardápio, e o teu estômago tem que se adaptar ao que Deus quer servir. Você tem que entender que o cardápio quem faz é Deus, quem cozinha é o Espírito Santo e quem serve é Jesus. Você tem que comer o que Deus prepara para você se alimentar. Quando Paulo percebeu o partidarismo da igreja e dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aí Paulo entra, irmão, rebentando a cadeia do diabo, dizendo: pois quem é Paulo ou quem é Apolo, se não servos por quem a meio creste? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, é Deus, é Deus. Quando Paulo consegue dar uma ajeitada na casa, algum daqueles vão embora. Sabe por quê, irmão? Deixa eu fugir do texto. Por causa da farinha na panela. A Bíblia diz que Eliseu, voltando do campo, chegando na escola de profetas,
Diz que chamou um dos seus moços e disse: vá ao campo, colhe algumas ervas. E cortando ele as ervas, trouxe, picou na panela, e quando tiraram de comer, gritaram: a morte, né? Mas a Bíblia diz que a panela estava ao lume, que quer dizer ao fogo. Eu lhe faço uma pergunta: aquela panela é a igreja, todo mundo sabe. Agora uma pergunta que não quer calar: se a panela estava no fogo, por que que o fogo não conseguiu arrancar, extirpar o veneno que tem dentro da panela? Por dois motivos. Primeiro, que fogo que pega pelo lado de fora de panela não arranca veneno que tem dentro. Dá glória a Deus aí, irmão, não entendeu? Fogo que pega só na casca, fogo que pega só em canela, só na sola do pé. Crente que vive de revelação, crente que vive de adivinhação de placa de carro, crente que vive correndo atrás de oração na vida dos outros, revelação, é fogo pelo lado de fora. Crente que vive ligando para tele e profecia, é crente que tem fogo do lado de fora. Mas quem tem fogo do lado de dentro, Jesus disse: quando quiser que eu fale contigo, entra no teu quarto, coloca a cara no chão e eu vou falar contigo. Segunda razão pela qual o veneno não saiu de dentro da panela é que tem certos venenos, irmão, que não sai com fogo, não sai com reteté, não sai. Tem certos venenos que só sai com farinha, e farinha é pão, e pão é palavra. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Quando tiver veneno na panela, meta a Bíblia para dentro da panela, bota a palavra dentro da panela, bota fogo dentro da panela, que o negócio que não presta vai sair. O pecado sai, o adultério sai, a mentira sai, tudo sai. Olhe para cá. Aí Paulo dá uma ajeitada, aí Paulo escreve assim: importa que os homens nos tenham como ministro e dispenseiro dos mistérios de Cristo. Eu confesso aos irmãos que quando eu li essa palavra ministro, coração, o peito ficava pequeno para o tamanho do coração, viu? Quem Jesus arrancou lá do meio do mato, do brejo, ser chamado de ministro, irmão, dá a entender que é o embaixador, uma voz de comando, de autoridade, um representante, não é isso? Mas você sabe o que é a palavra ministro? A palavra ministro quer dizer remador. Quando Paulo escreveu isso daqui, ele não estava pregando em um púlpito bonito como esse, nem no Congresso de Camboriú, nem numa convenção. Sabe aonde Paulo estava? Submerso num porão do navio a 8 metros profundo no mar. As embarcações daquela época não tinham motor, as que não eram a vela eram a remo. As embarcações eram divididas em 3 classes. Primeira, classe alta dos ricos, os que tinham posições que aproveitavam o mar, o sol e as iguarias do barco. Porém a segunda classe era a classe que ela era uma classe mediana, que desfrutava de alguns favores do barco, mas não de todos. Agora existia a terceira classe, que eram os escravos, que eles ficavam submersos no porão do navio, sentado de 2 em 2 à direita e de 2 em 2 à esquerda, com os remos sobre as suas mãos. Na ponta do casco do navio existia um tamboreiro. Quanto mais rápido se tocava o tambor, mais rápido o remo era tocado. Quanto mais rápido era tocado, mais rápido o barco tinha que andar. Paulo, olhando para aquela situação, ele comparou o mar com o mundo, ele comparou o remo com a palavra, ele comparou o barco com a igreja, e ele disse: eu sou ministro, eu sou remador. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu tenho a responsabilidade de conduzir este barco chamado igreja até no porto seguro, que é o céu, que é o céu. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você cantar e alguém disser para você: você não canta nada, que voz boa para vender batata na feira, diz assim: isso pode ser para você, mas é o remo que Deus me deu, eu vou continuar remando. Se você pregar e ninguém der glória a Deus, não te preocupe, mas é o remo que Deus te deu. Continue remando, continue remando. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, levante a sua mão. Fique de pé comigo.
Outro dia eu volto para falar sobre Noé, que também fez um barco. Agora olhe para cá. Quantos aqui querem segurar nesse remo a quem Deus deu? Levante a mão. Você que levantou a mão, posso orar, pastor? Sai do seu lugar, vem à frente, eu quero orar com você. Você que levantou a mão e deseja uma oração, sai do seu lugar, vem à frente. Eu quero orar com você. Glória a Deus. 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 Oramakanturias terbikionde. Mais alguém que deseja uma oração, saia do seu lugar e venha. Eu quero orar por você. Feche teus olhos, grande Deus, maravilhoso e eterno Pai. Eu quero te louvar nessa noite de hoje pela tua palavra, pelas tuas mãos, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado a Deus por nos tocar mais uma vez com a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado pelos teus filhos. Obrigado pelo pastor Vicente Paula Leite, pastor deste setor de trabalho. Queira abençoar ele, sua família, sua esposa, sarando todas as enfermidades. Abençoe, ó Deus, a cada obreiro, assalariado, voluntário deste campo de trabalho. Ó Deus, queira abençoar as famílias, que venhamos entender que este barco é um projeto seu. E que o Senhor, ó Deus, através do teu Espírito, é quem conduz e que leva este barco. Abençoe a semana dos teus filhos. Abençoe o trabalho de cada um deles. Em tudo que eles colocarem as mãos, sejam prósperos e abençoados pela mão do Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito obrigado, tome seu assento, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, após o término do culto, ali atrás possivelmente, tem uma mesinha, com a permissão do pastor, eu quero pedir aos irmãos, que ali tem o nosso material que nos ajuda na manutenção do nosso ministério, e os irmãos que desejarem adquirir, eu estarei ali para servi-los. Eu tenho a mensagem aqui pregada no estado de Rondônia, no Congresso Geral das Senhoras do Estado, que eu falo sobre a grandeza de Deus, o Deus imensurável. Mensagem pregada em Camboriú, que eu falo sobre guardando valores na terra para não perdermos o céu. Outra mensagem em Camboriú, uma geração ungida por Deus, da cabeça aos pés. Mensagem pregada no Rio de Janeiro, que eu falo sobre juízo versus restauração. Congresso com 5.000 jovens, louvando a Deus, e a cantora Lídia Moisés está cantando. Tem a mensagem ali também do centenário, que nós pregamos no estado do Acre, um culto alusivo aos 100 anos, na nossa Assembleia de Deus, comemoração. Na noite que nós pregamos tinha 12.000 jovens uniformizados e mais 4.000 pessoas na rua no telão. E nessa noite Jesus ficou com dó do gaúcho aqui e batizou 480 com o Espírito Santo. A mensagem está ali. E eu não preguei sobre chave, vitória, casa. Eu preguei sobre o grande conflito do dia do juízo final perante o trono branco. Está lá. Um DVD é apenas R$10. Se você levar 4, é apenas R$30, tá bom? Aqui eu tenho também, tem muitos irmãos que não conhecem, mas é algo de suma importância para aqueles que são amantes da nossa Assembleia de Deus. Eu tenho aqui clássicos inesquecíveis, são mais de 150 hinos de louvor a Deus, que marcaram a década de 70, 80 e 90 da nossa Assembleia de Deus. Cantores como Oséias de Paula, Feliciano Amaral, Mara Lima, Shirley Carvalhais. Tem tantos hinos aqui, irmãos, como Divino Companheiro, Oliveira Verdadeira, Rosto de Cristo, 100 Ovelhas, Folha Seca, 30 Peças de Prata, Harpa de Davi. Aqueles hinos antigos que os irmãos ouviam e que hoje já não toca mais nas rádios aí, tá bom? Está lá atrás, os irmãos que desejarem adquirir, esse é apenas R$20, tá bom? Deus os abençoe grandemente, transmita nosso abraço ao vosso pastor
e que Deus continue abençoando e prosperando esta casa de oração e a igreja em Cristo Jesus. Deus abençoe. Graças a Deus por essa palavra, irmãos. Amém. Meus queridos, nós já estaremos terminando. Já tinha dado os avisos, mas chegou outro aviso aqui para mim. Cantina somente hoje. Salgado mais um copo de refrigerante por R$3. Não percam. Nós vamos estar orando nesta hora pelo término desse trabalho, agradecendo a Deus por tudo. E nós vamos estar apresentando aqui os irmãos que dizimaram nesta semana. Evangelista Jorge Barbosa da Silva, Diácono Josemir e Irmã Josefa, Diácono Vivaldo e Valdete, Irmã Valdete, Cooperador Anicésio Messias da Silva, Irmã Diná Calauto Taborda, Irmão Ézio Fusco Júnior, Irmã Gislaine Cristina Pepe Silva, Irmã Maísa Paiva Garcia, Irmão Mateus Vander de Oliveira, Irmão Ronilson e família, Irmão Valdemar Vieira. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus, irmãos? Nessa oração, nós vamos estar apresentando mais uma vez a família do nosso pastor, a vida do nosso pastor. Estaremos fazendo essa oração, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que essa semana continue sendo abençoada para nossos dias. Evangelista Marcos, orando pelo término. Irmãos, antes de orar, eu só gostaria de falar algo aqui para a igreja. Dia 3 de dezembro agora, como é do conhecer de todos os amados irmãos, é o nosso culto de ceia, a ceia do Senhor, dia 3 de dezembro. E é a despedida do nosso pastor Vicente. Pastor Evair estará assumindo no dia 3, no dia 4 pela manhã, pastor Vicente em Bauru. Mas no dia 3 de dezembro, irmãos, nós vamos estar aqui num trabalho também. Como é do conhecimento da igreja, o aniversário do pastor foi cancelado, não vai ter culto de ações de graça, por este motivo de permuta de pastores. Mas no dia 3, os departamentos, os grupos, estarão aqui presenteando o pastor, honrando ele nesta data. Eu falei hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical e quero convidar os irmãos que não faltem nesse dia, que estejam aqui para honrar o nosso pastor. E eu sei que sempre no meio da igreja, dos irmãos que são abençoadores, sempre tem aquele que gosta de dar uma lembrança, de abençoar o pastor. Então nesse dia 3 será aberta oportunidades. Você que representa a sua família, se você desejar nesse dia, você terá essa oportunidade de presentear o pastor Vicente. Traga uma lembrança para ele, um presente, uma gravata, um lenço, uma caneta bonita, um sapato, ou em espécies mesmo, aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que você propor no seu coração. Mas eu convido a igreja, irmãos, que se faça presente, e que possa aqui nesse dia também presentear o nosso pastor, fazer uma homenagem para ele, para sua esposa, irmã Djanira. E eu convido a igreja, espero que todos estejam, e tenho certeza que no meio de tantos irmãos, tem aqueles que gostariam de aqui prestar essa homenagem, demonstrar esse carinho ao nosso pastor e à irmã Djanira. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos orar? Eterno Deus, soberano Pai, nós oramos a Ti neste momento, Pai, mais uma vez, clamando a Ti pela vida do nosso pastor Vicente. Visita ele, Senhor, abençoa a vida dele, leva refrigério a sua alma, sustenta ele, Pai, nas suas necessidades, ó meu Deus. Abençoa a nossa irmã Djanira, Senhor, a qual está se recuperando, ó Pai, dessa enfermidade. Senhor, meu Pai, visita ela, repreenda todo o mal, repreenda essa enfermidade. Ó Senhor, cure-a, ó Senhor, para a glória do Teu nome. É que eu lhe peço, ó Pai, crendo no milagre, Senhor, porque o Senhor ainda realiza em nosso meio. Senhor, visita os nossos irmãos que aqui também estão, que necessitam de Ti nesta noite, ó Pai. Entra com providência, o abençoe na causa, naquilo que ele ou ela necessita, para a glória do Teu nome. Abençoa os nossos irmãos que dizimaram nesta noite, que ofertaram na Tua casa, Senhor, que as Tuas mãos sejam estendidas, abrindo porta, operando, Senhor, suprindo a necessidade dos Teus filhos. Assim eu oro para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao nosso irmão Ângelo César, que trouxe essa palavra de Deus, e a todos presentes, que Deus continue nos abençoando. Estende as tuas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas ricas consolações do Espírito Santo, já com todos. Amém. Dá um abraço no teu irmão.